segunda-feira na semana da Paixão. A estação, em Roma, fica na igreja de São Crisógono, um dos mais célebres mártires da igreja de Roma. O seu nome está inserido no cânone da missa. Recolher. Santificar, ó Senhor, imploramos-te, os nossos jejuns, e misericordiosamente concedem-nos o perdão de todos os nossos pecados. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição de Jonas, o profeta 3:1-10. Naqueles dias, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se e vá para Nínive, a grande cidade, e pregue nela a pregação que eu te lance. E Jonas surgiu, e foi para Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Agora Nínive foi uma grande cidade de 3 dias de viagem. E Jonas começou a entrar na cidade 1 dia de viagem, e chorou e disse: No entanto, 40 dias e Nínive serão destruídos. E os homens de Nínive acreditaram em Deus, e proclamaram o jejum, e colocaram a toalha de saco do maior ao mínimo. E a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e atirou-lhe o roupão, e foi vestido com um saco, e sentou-se em cinzas. E fez com que fosse proclamado e publicado em Nínive, da boca do rei e dos seus príncipes, dizendo: Não deixem nem homens, animais, bois nem ovelhas, provarem nada, que não se alimentem, nem bebam a água. E que os homens e os melhores sejam cobertos de saco, e chorem ao Senhor com toda a sua força, e que os deixem afastar todos do seu mal e da iniquidade que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus se transformará e perdoará, e afastar-se-á da sua raiva feroz, e não pereceremos? E Deus viu as suas obras, que foram afastadas do seu caminho maléfico, e o Senhor nosso Deus tinha piedade do seu povo. A intenção da igreja na lição deste dia é encorajar-nos a seriedade e perseverança na nossa penitência. Aqui temos uma cidade idolatra, uma capital arrogante e devassa, cujos crimes mereceram a raiva do céu. Deus ameaça com a sua vingança, no entanto, 40 dias, e Nínive e os seus habitantes serão destruídos. Como é que esta ameaça não foi levada a cabo? O que fez Nínive ser poupado? O seu povo regressou ao Deus que lhes restava, processaram por misericórdia, humilharam-se e jejuaram, e a igreja conclui o relato do profeta com estas palavras comoventes: E o Senhor nosso Deus teve piedade do seu povo. Eram os gentios, mas tornaram-se o seu povo porque fizeram penitência na pregação do profeta. Deus tinha feito um pacto com uma única nação, os judeus, mas ele rejeitou não os gentios, tão frequentemente como eles renunciaram aos seus falsos deuses, confessaram o seu nome sagrado, e desejavam servi-lo. Estamos aqui ensinados a eficácia da mortificação corporal, quando unidos com penitência espiritual, isto é, com o arrependimento do coração, tem poder para apaziguar a raiva de Deus. Como, então, não devemos premiar os exercícios sagrados de penitência que a igreja nos colocou durante esta época santa? Aprendamos também a temer essa falsa espiritualidade que nos diz que a mortificação exterior é de pouco valor. Tal doutrina é o resultado do racionalismo e da cobardia. Esta passagem do profeta Jonas também se destina aos catechumens, cujo batismo está tão próximo. Ensina-os a ter confiança neste Deus misericordioso dos cristãos, cujas ameaças são tão terríveis, mas que, apesar de tudo, se afasta das suas ameaças para perdoar o pecador arrependido. Estes catechumens, que até agora viviam no Nínive do paganismo, foram aqui ensinados que Deus, mesmo antes de enviar o seu Filho ao mundo, convidou todos os homens para se tornarem seu povo. Vendo os imensos obstáculos que os seus antepassados gentios tinham de ultrapassar para receber e perseverar na graça que lhes oferecia, abençoariam Deus o seu Salvador portanto pela sua encarnação, o seu sacrifício, os seus sacramentos e a sua igreja, facilitando a salvação para nós que vivemos sob o Novo Testamento. É verdade que foi a fonte da salvação para todas as gerações anteriores, mas com que riqueza incomparável é ela a fonte da nossa. Os penitentes públicos também tinham as suas instruções nesta epístola. Que encorajamento para eles esperarem perdão. Deus tinha mostrado misericórdia a Nínive, por mais pecamos que fosse, e condenado à destruição, ela aceitaria, portanto, o seu arrependimento e penitência, permaneceria a sua justiça, e mostrar-lhes-ia misericórdia e perdão. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 7:32-39. Na época, os governantes e fariseus enviaram ministros para prender Jesus. Jesus disse-lhes, portanto, no entanto, um pouco enquanto estou contigo, e depois vou ter com ela que me enviou. Procurarás-me,
e não me encontrarás. Os judeus, portanto, disseram entre si: o irá, que não vamos encontrá-lo. Irá para os dispersos entre os gentios e ensinará aos gentios. O que é este ditado que lhe disse: você deve me procurar e não deve encontrar-me, e onde estou, não pode vir. E no último e grande dia do festival, Jesus levantou-se e chorou, dizendo: se algum homem cede, deixe-o vir até mim, e beber. Aquele que acredita em mim, como a Escritura cite, fora da sua barriga fluirá rios de água viva. Agora, disse sobre o Espírito que deviam receber, que acreditava nele. Os inimigos de Jesus procuraram apedrejá-lo até a morte, como nós disseram no Evangelho de ontem. Hoje eles estão determinados em torná-lo um prisioneiro, e enviar soldados para prendê-lo. Desta vez, Jesus não se esconde, mas quão horríveis são as palavras que ele diz: I go to intati sent me, you shall seek me, and shall notify me. O pecador, então, que há muito abusa da graça de Deus, pode ter a sua ingratidão e desprezo punidos desta forma justa, mas fantástica, que não poderá encontrar o Jesus que desprezou, procurará e não encontrará. Antíoco, quando humilhado sob a mão de Deus, rezou, mas não obteve misericórdia. 2 Macabeus 9:13. Após a morte e ressurreição de Jesus, enquanto a igreja lançava as suas raízes no mundo, os judeus, que tinham crucificado o justo, procuravam em cada um dos muitos impostores, que então se ergueram na Judeia, e fomentando rebeliões, que levaram à destruição de Jerusalém. Rodeados por todos os lados pelas legiões romanas, com o seu templo e palácios como presas às chamas, enviaram os seus gritos para o céu, e pediram ao Deus dos seus pais que enviassem, como ele tinha prometido, o libertador. Nunca lhes ocorreu que este libertador tinha mostrado-se aos seus pais, para muitos mesmo de si mesmos, que o tinham morto, e que os apóstolos já tinham levado o seu nome para os fins da terra. Continuaram a procura dele até o dia em que a cidade de desistida caiu, enterrando-os debaixo das suas ruínas que a espada tinha poupado. Se lhes perguntassem o que aguardavam, teriam respondido que estavam à espera dos seus Messias. Tinha ido e vindo. Procurar-me-ás, e não me encontrarás. Que pensem também nestas terríveis palavras de Jesus, que pretendem negligenciar as graças que lhes foram oferecidas durante esta Páscoa. Rezemos, intercedamos por eles, para que não caiam na terrível ameaça de arrependimento que procura misericórdia quando é tarde demais para encontrar uma justiça inexorável. Mas, que pensamentos consolantes são sugeridos pelas palavras conclusivas do nosso Evangelho. Almas fiéis, e tu que te arrependeste. Ouve o que o teu Jesus diz, pois é para ti que ele fala: se algum homem tem sede, deixa-o vir ter comigo e beber. Lembre-se da oração da mulher samaritana: dê-me, Senhor, que beba desta água. Esta água é a graça divina, vem e beba o seu suprimento nas fontes do seu Salvador, como o profeta Isaías lhe pede. Isaías 12:3. Esta água dá pureza à alma que é profanada, força para eles que são fracos, e amor para eles que não têm fervor. Nai, o nosso Salvador assegura-nos que aquele que acredita nele se tornará uma fonte de água viva, pois o Espírito Santo virá sobre ela, e esta alma derramará sobre outros da plenitude que ela própria recebeu. Com que alegria não deve os catechumens terem ouvido estas palavras, que lhe prometeram que a sua sede em breve deveria ser saciada na fonte sagrada. Jesus fez disso tudo para salvar o mundo, luz para nos guiar, pão para nos alimentar, uma videira para alegrar os nossos corações com os seus frutos e, por último, uma fonte de água viva para saciar a nossa sede. Desçam as vossas cabeças a Deus. Grante, Senhor, imploramos-te, ao teu povo, saúde tanto do corpo como da mente, que sendo constantes na prática de boas obras, eles podem estar sempre seguros sob a tua proteção. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Sendo este o dia em que a Igreja oferece as nossas meditações história do profeta Jonas pregando a Nínive, subparamos um novo fragmento do hino de Prudentius em jejum. É a passagem onde ele relata a vida deste profeta, e o arrependimento da cidade perversa. Imin. Eu faino agora, em santos jejum, contar, do livro da verdade, como Deus nosso Pai, com o seu amor vencido, reprimiu o fogo e o trovão da sua ira, e poupou a cidade condenada a ser destruída. Nos tempos antigos, uma cidade floresceu, cujo poder poderoso a levou a extremos arrogantes. Indulgência criminosa e corrupção obscena destruíram a moral do seu povo, tão brutalizando-os, que deixaram o culto ao Deus dos céus. E finalmente, a paciência cansada do sofrimento de Deus deu lugar à justiça,
que move a mão para preparar os seus relâmpagos flechas, nuvens com voz de tempestade, e turbilhão e relâmpagos que agitam a abóbada do céu. No entanto, concede-lhes tempo para penitência, em que domar e quebrar a maldade da sua luxúria e das loucuras conquistadas. Misericórdia, que espera pela oração, retém o golpe de raiva, um breve atraso coloca de-te o dia da desgraça. O vingador manso envia um arauto da aflição que se aproxima, é Jonas, o profeta. Mas ele, sabendo bem que o juiz ameaçador é propenso a salvar, em vez de atacar e punir, furtivamente para Tarsis foge. Um navio nobre estava preparado para navegar, onde toma o seu lugar. A âncora pesava, o navio punha da costa. Ela lavra as profundezas, quando, uma tempestade. Assim, a tripulação saberia a causa, e lançaria muitos, que recai sobre o fugitivo, o profeta. De todos, o único culpado é ele. A culpa dele é clara, o Lote contou a história. De cabeça ele lançado, e enterrado nas profundezas, e ao cair, o enorme maxilar de uma baleia recebe o profeta, enterrando-o vivo no sepulcro do seu ventre capacioso. Lá, por 3 noites, Jonas mentira ileso, que passou, o monstro doente o levanta do seu ventre, apenas onde os murmúrios quebram na costa, e branqueam as rochas salgadas com espuma. O profeta aparece, perguntando-se, mas seguro. Compelido, a Nínive, vira os seus passos apressados. Eliximente, censura, acusa de todos os seus crimes desavergonhados, dizendo, a raiva do grande vingador cairá sobre vós, e rapidamente a vossa cidade será feita uma presa ao fogo. Acredite na profecia que falo. Em seguida, para o cume de uma colina elevada ele vai, de onde ver as nuvens espessas de fumo subindo da pilha em ruínas, e olhar sobre a pilha de mortos não pedidos. De repente, cresce sobre o local uma era árvore, cujos ramos de nós produzem uma cobertura sombreada. Mas escassamente a triste cidade sentiu a ferida da sua dor vindo, do que o medo mortal a possui. O seu povo e o seu senado, os seus jovens e jovens, pálidos de pânico, e mulheres a chorar alto, a correr em grupos ao longo das paredes espaçosas. É decretado, a raiva de Cristo será apaziguada. Doravante, eles estimulam a comer. As matronas desfifam as suas bugigangas, e o colete em trajes enfadados, e, pelas suas grinaldas de pérolas e sedas, polvilham cinzas nos cabelos. Patrícios vestiram vestes de tonalidade sombria, as pessoas, chorando, levam camisas de cabelo para o seu vestido, donzelas desgrenhadas vestidas com peles de animais, e escondem os seus rostos em véus de preto. As crianças também fazem o pó da terra a sua cama. O próprio rei de seus ombros rasga o manto roxo cossiano, e para o diadem que desata a testa com esmeraldas e pedras preciosas, espalha cinzas sombrias na sua cabeça. Ninguém pensa em bebida ou carne. Entre os jovens, ninguém tocaria na comida preparada. Não, as miúdas são mantidas longe dos seios das mães, e nos seus berços, molhadas de lágrimas, estas pequenas as mentem. O pastores, também, pendura o seu rebanho com cuidado, para que, deixado para vaguear, a relva orvalhada ou a fonte ondulante deve tentá-los a transgredir o jejum universal, mas agora, Penchup, os seus gemidos rebelam-se através da sua caverna prisional. Assim é Deus apaziguado, a sua raiva brevemente contida, e ameaçou mal cede ao amor oferecido, por misericórdia inclina-se para perdoar os seus pecados aos homens, se eles, mas humildemente rezar, e quando choram, ela faz de si mesma sua amiga. Fechemos o dia com estas estrofes em honra da Santa Cruz. Nós os tiramos do Triodion da Igreja Grega. Imin. Justo sexto. Mediae septimanae. Purificado pelo nosso jejum, vamos, ao louvor e glória do Deus Omnipotente, venerar aquela cruz mais sagrada, onde Cristo, com os braços esticados, ultrapassou o poder do nosso inimigo. A cruz de salvação, que nos santifica, está agora exposta diante dos nossos olhos. Vamos desenhar, tendo purificado nosso corpo e a nossa alma. Purifica-me, ó misericordioso Salvador, pelo fogo dos teus mandamentos, e concede-me que possa contemplar a tua paixão salvadora, e adorá-la carinhosamente, tendo a cruz para minha proteção e defesa. Tendo os nossos corações purificados pelas águas do nosso jejum, vamos, com fé, abraçar a madeira da cruz, na qual Cristo foi crucificado, e nos deu a água da imortalidade. Tendo a tua cruz como nossa vela, já alua o nosso caminho a meio da viagem de salvamento do nosso jejum.
Conduza-nos pelo mesmo, ó Jesus, o nosso Salvador, para o refúgio da tua paixão. Moisés no monte era uma figura de si, ó Santa Cruz, quando rezava com os braços estendidos, a destruição dos amalequitas. Conceda que nós, que te assinamos sobre nós mesmos, e carinhosamente olhamos e veneramos a ti, podemos, pelo teu poder, pôr os nossos inimigos espirituais a voar. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Gueranger.